Amém. Vamos sentar e abrir a palavra de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Onde nós estamos. No capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Versículos 1 a 4. Posso ler? Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns de vós, de cartas de recomendação, para vós outros ou de vós? Agora ele vai falar uma coisa muito importante. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Até o versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, olha que coisa profunda que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo a respeito de carta de recomendação. O que é uma carta de recomendação? Vamos supor que você vá para algum lugar e alguém escreve coisas boas, recomendáveis ao seu respeito, né? E existe muito isso. Às vezes a pessoa vai mudar de ministério e esse ministério tem um hábito de fazer uma carta para a igreja que ela vai. Então ele vai dizer: esse fulano é abençoado, é isso, isso e aquilo. Aí o indivíduo chega na igreja com uma carta de recomendação. Se a igreja não faz uma boa avaliação dele, então a igreja não dá uma carta de transferência, não dá uma carta de recomendação. Então Paulo está dizendo isso. Será que nós precisamos de alguma carta de recomendação para alguém? E depois Paulo fala que os próprios coríntios se tornaram uma carta escrita, produzida pelo ministério dele, escrita não como na lei, em tábuas de pedras, mas cartas escritas nas tábuas do coração. Então Paulo fala que através do ministério dele, ele produziu muitas cartas de Cristo, que cada um daqueles que eram de Coríntios eram cartas vivas, cartas escritas pelo Espírito de Deus vivente. Então você que conhece Jesus, que é um crente de verdade, você também é uma carta escrita por Deus. Você tem uma mensagem do Evangelho viva dentro do teu coração, não é? E a diferença que Paulo fala e faz é isso. Ele diz assim no versículo 3: estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, presta atenção, mas escrita pelo Espírito de Deus vivente. Então é o Espírito de Deus que trabalha no nosso coração, que fez de nós cartas vivas. Ele fala assim: não em tábuas de pedra, como foi escrita a lei, mas depois ele fala, mas em tábuas de carne, isto é o quê? Coisas escritas em tábuas de carne no coração, né? Então, por isso nós temos que entender a nova aliança. A partir daí, ele vai falar sobre a nova aliança. Nós vamos abordar isso nessas sextas-feiras seguintes. Por isso que nós temos que entender a nova aliança. A velha aliança era tudo por obras, pelo esforço humano, né? Tudo era na base de fazer muita coisa, de obedecer muita coisa, de cumprir muitas coisas. Mas a nova aliança é Deus fazendo uma grande obra dentro do coração do homem, na mente, no coração do homem, não pelo tanto que faz, mas pelo tanto que Deus faz dentro do nosso coração. Então vamos
para abordarmos isso, vamos lá para o Velho Testamento. Abra lá, Jeremias capítulo 31. Vamos encontrar lá no Velho Testamento Deus falando a respeito da nova aliança que ele faria com o povo dele, com a casa de Israel. Então, Jeremias 31, nós vamos, a partir do versículo 31, Deus começa a falar sobre isso, né? Então, Jeremias 31, 31, ele fala assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Presta bastante atenção. Deus está dizendo que viria dias que ele firmaria nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Agora, leia e entenda isso. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Agora ele vai falar da nova aliança que ele vai fazer. Olha, está bem claro isso aí. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha lá. Não é mais uma coisa externa, um monte de obras externas. Deus vai fazer um trabalho dentro do coração, na mente das pessoas. Então ele diz assim, ó: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Olha, agora veja bem, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados, jamais me lembrarei. Então o que Deus está dizendo? Que ele firmaria uma nova aliança, uma aliança nova. O povo da velha aliança não cumpriu, ele não cumpriu a aliança feita com Deus. Então Deus está anunciando que faria uma nova aliança. Em que consistiria essa nova aliança? Ele diz, esta é a nova aliança, depois daqueles, na mente deles lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei, e eu serei por Deus, e eles serão meu povo. Então Deus está dizendo que viria dias que faria nova aliança. Em que consistiria essa nova aliança? Deus trabalharia na mente do povo dele, imprimiria a lei dele, o ensino dele no coração das pessoas. Então, é isso que nós precisamos entender. A obra de Deus é essa. Olha, a obra de destruição do pecado também veio de dentro para fora. Quando o homem pecou, ele morreu no espírito. Isso passou para a alma do homem foi destruída, e o corpo é o corpo da morte. Ele vai morrer, vai envelhecer. E a obra de Deus também é de dentro para fora. Deus agora, na nova aliança, começa a trabalhar na mente da pessoa, no espírito dela, no coração, na alma e no corpo. Também é de dentro para fora. Então a nova aliança consiste em quê? Em Deus fazer uma obra dentro do coração, na mente do homem, uma mente renovada, trabalhar dentro do coração, fazer uma mudança interior. Então ele está dizendo, na mente deles, olha lá, ele diz, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei Deus, e eles serão um povo, e todos me conhecerão. Não vai ter assim, aquele que é povo de Deus vai conhecê-lo, vai entendê-lo, vai crer e vai compreender. Então é isso que eu quero que você entenda, meu irmão. A obra de Deus é uma coisa que começa dentro de nós. Dentro de nós. A pessoa nasce de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, ele é Espírito. É uma coisa que vem de dentro para fora. Primeiro Deus vai nos dar um espírito novo, ele vai trazer de volta aquilo que morreu em Adão, e depois ele vai trabalhar na nossa alma, na nossa mente. Quer ver? Vamos lá para Ezequiel, vamos ver outro texto da velha aliança. Vai para frente e você vai encontrar Ezequiel, né? Jeremias, Ezequiel.
Vamos lá no capítulo 36. Então, Ezequiel 36, 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas iniquidades, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Agora, olha aqui o que Deus fala. Dar-vos-ei um coração novo. Isso que é uma coisa linda. E porei dentro de vós espírito novo. De que espírito ele está falando? Do espírito humano, aquilo que Adão morreu, aquilo que quando ele pecou ele morreu por dentro. Olha lá, dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. O que é o coração de pedra? Aquele estado interior da pessoa morto, que não entende Deus, que não nasceu de novo, que é vazio, que é destruído. Isso é o coração de pedra. Então ele vai fazer o quê? Ele vai nos dar um espírito novo, tirar de nós um coração de pedra, né? Aquele estado interior morto, às vezes muito religioso, mas morto. E vos darei um coração de carne. O que é o coração de carne? É uma sensibilidade no espírito diante de Deus, diante da verdade. Ele vai tirar aquela dureza de coração de nós e vai pôr em nós o espírito novo e nos dar um coração de carne sensível às coisas de Deus, né? E ele diz: porei dentro de vós o meu espírito. Olha, ele vai pôr dentro de nós. Ezequiel está profetizando isso lá para o futuro, para os nossos dias, quando Jesus viria. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Presta atenção. Ele não está dizendo que nós vamos andar nos estatutos dele pelo nosso esforço. Ele está dizendo que ele vai fazer com que nós andemos. Ele vai operar em nós e vai nos dar condições de andar nos estatutos dele. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vós sereis meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Né? Aí ele vai falar sobre o trigo, multiplicarei e não trarei fome sobre vós. Então o que Ezequiel está dizendo? Que Deus faria essa obra dentro de nós. Então, isso é a coisa mais importante da nova aliança. Quando é que acontece isso dentro de nós? Quando a pessoa crê em Jesus Cristo, recebe Jesus como único e suficiente Salvador, ela nasce de novo. Então se cumpre essa palavra de Ezequiel. Ele nos dá um espírito novo. Vamos ler lá aquele João 3 de novo. Vamos lá, João 3. Porque temos que falar sobre o novo nascimento, né? Então João 3. Só o versículo 6. Onde Jesus diz para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é o quê? Espírito. Então quando Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus e nem entrar. Aí ele falou: o que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é o quê? É Espírito. Então o que Ezequiel diz? Dar-vos-ei um espírito novo, um novo espírito humano, gerado pelo Espírito Santo dentro de nós. Então, quem não passou por esse processo de novo nascimento, ele ainda não tem a nova vida, não é? A pessoa pode estar na igreja há muito tempo, participar de muita coisa da igreja, ser criança, nascida da igreja, filho de pais crentes, está correndo por aí, aprendendo as aulinhas, tudo isso é bom. Mas se não nascer de novo, se não acontecer isso de novo, a pessoa não entra, não vê o reino de Deus. Então o reino de Deus não é essa coisa externa de possuir bens materiais, de possuir alguma prosperidade, de conquistar alguma coisa nessa vida. Isso é tudo bom se pudermos ter,
Mas o reino de Deus é a pessoa nascer de novo. Ezequiel disse: dar-vos-ei espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e porei dentro de vós o coração de carne, e fareis com que andeis nos meus estatutos. É Deus que faz isso. Então, se a pessoa não nascer de novo, não acontecer isso dentro dela, esse novo espírito não for dado por Deus, gerado dentro dela, ela não consegue ver o reino de Deus, ela não consegue entrar no reino de Deus. Está bem claro isso? Então, qual é a obra de Deus? É atingir o interior do homem, mudar a mente dele, mudar o coração dele, né? Fazê-lo nascer de novo. É isso que consiste a nova aliança. Então Paulo está falando o quê? Que os coríntios, eles se tornaram cartas escritas, geradas pelo ministério dele, que cada um dos coríntios era uma carta feita pelo Espírito de Deus, tinha uma mensagem do Evangelho. Está claro isso na mente? Todo aquele que nasceu de novo tem um testemunho em si mesmo, ele sabe disso. E ele é uma carta escrita, né? Uma mensagem de Jesus para todo aquele que quiser ouvir alguma coisa a respeito de Jesus Cristo. Está bem claro esses dois textos no Velho Testamento? Agora, vamos lá para Hebreus capítulo 7. Nós temos que entender que agora nós estamos na nova aliança. Eu falo isso muito, você já ouviu muito, já aprendeu, mas vamos continuar. A velha aliança acabou, Cristo já cumpriu a velha aliança na cruz. E através do sangue dele, ele estabelece a nova aliança, onde a igreja vive, onde nós vivemos. Então vamos ver alguns textos de Hebreus ali. Vamos lá, deixa eu chegar lá, Hebreus, no capítulo de número 7. E vamos ler ali. Eu vou ler só os versículos principais. Ele está falando de Jesus. Olha o que ele diz no versículo 22. Olha. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. No entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que ele está dizendo? Que Jesus se tornou fiador de uma nova aliança, de uma aliança muito superior. Superior a quê? Superior à velha aliança. O que é o fiador? Você vai alugar uma casa, o que a imobiliária pede? Você tem um fiador. Quem é um fiador? Alguém que vai responder por você. Se você não pagar, ele vai ter que pagar. Ele tem que ter uma escritura de uma propriedade própria, ele tem que ter ganhos, né? Porque e ele vai ser responsável por você. Porque se você não pagar, ele é o seu fiador, ele tem que garantir o pagamento disso. Então, o que ele está dizendo? Que Jesus se tornou, ele mesmo tem se tornado fiador de superior aliança. Então Jesus é o fiador da nova aliança, é o que garante que a nova aliança é verdadeira, que tudo vai se cumprir conforme nela está escrito. Então ele é o fiador, ele é o responsável por assegurar que tudo vai se cumprir. Ele fala de uma superior aliança. Então ele está fazendo uma comparação com a velha aliança e a nova aliança. Então ele está dizendo que Jesus, ele é fiador de uma superior aliança. Então, dando a entender o quê? Que a nova aliança é muito superior à velha aliança. Em que consiste a nova aliança? Nós vamos ver. Deus agora trabalha no coração, dentro do coração do homem, na mente do homem. É uma mudança de dentro para fora, no espírito do homem, não é? Por isso que o alvo de Deus é alcançar o interior da pessoa, é fazê-la nascer de novo, encontrar a verdade, dar a ela um novo espírito. Isso só se torna possível através do novo nascimento, através da fé em Jesus Cristo. Então o que ele diz em Hebreus 7? Jesus tem se tornado fiador do quê? De uma superior aliança. Agora vamos para o capítulo 8.
Nós temos que fazer aqui uma leitura boa para você entender isso. Capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Então, a respeito de quem ele está falando? Que Jesus agora é o nosso sumo sacerdote. Jesus substituiu o sumo sacerdote do Velho Testamento, os sacerdotes do Velho Testamento. Agora Cristo é o nosso sumo sacerdote que está sentado à direita de Deus nas alturas, que intercede por nós. Então todo o sacerdócio do Velho Testamento acabou, o sacerdócio levítico acabou, tudo aquilo acabou, que era da velha aliança. Jesus assumiu tudo isso para si, né? Ele ressuscitou, está sentado à destra de Deus nas alturas. E ele é eterno, ele não morre, não tem fim o sacerdócio dele. Em que consiste o sacerdote? Interceder pelo povo o tempo todo diante de Deus. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote agora, na nova aliança. Ele vai dizendo, versículo 2: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Aí ele vai explicar, olha lá. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem dons segundo a lei, os quais, presta atenção, os quais ministram em sombra, né? Em figura e sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças as coisas conforme, de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. O que ele está explicando? Que esses sacerdotes terrenos da velha aliança, tudo que eles ministraram aqui na terra, aqueles sacrifícios, os tabernáculos, todas as coisas que eles faziam, era só uma figura e sombra de uma realidade espiritual, não era uma imagem real, né? Depois ele vai explicando, versículo 6, agora veja bem. Agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, olha, presta atenção, olha o que está escrito, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. O que nós lemos? Se a primeira aliança, vinda lá na lei, tivesse sido sem defeito, não haveria lugar para uma segunda, mas agora Jesus está vindo numa segunda aliança com superiores promessas. Vou ler de novo, olha, isso tem que ficar bem claro na tua mente. Você não pode perder isso, olha. Versículo 6, agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador do quê? De superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda, entendeu ou não? Então a primeira aliança foi com defeito, tem que ser substituída agora, ela teve o seu fim. Agora ele vai repetir, olha o versículo 8. E de fato repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que Deus está falando? Que vai firmar uma nova aliança, vai se iniciar uma nova aliança. E de fato, versículo 9, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Agora ele fala, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor.
Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então o que ele está dizendo? Que ele firmaria uma nova aliança. Ele vai falar as mesmas coisas, uma aliança que trabalharia no coração, na mente do homem, né? Versículo 13. Quando ele diz nova, a respeito da nova aliança, torna-se antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então o que ele está dizendo? Quando ele diz nova, o que acontece com a primeira? Se torna antiquada. E aquilo que está antiquado está envelhecido, prestes a desaparecer. Vocês entenderam isso? Então Jesus é o mediador da nova aliança. Ele é o fiador, o que garante a nova aliança. E ele é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote do Velho Testamento morriam. Eram homens mortais. Eles tinham que ser substituídos. Mas Cristo é imortal e o sacerdócio dele não tem fim, não acaba, não pode ser desfeito ou ter o seu término pela morte. É um sacerdócio eterno. E ele é o fiador do quê? Da nova aliança. Em que consiste a nova aliança? Deus agora na nova aliança nos dá um espírito novo. Trabalha dentro do coração do homem, trabalha na mente do homem. O homem nasce de novo, um novo espírito é dado a ele. Entende? E todos esses que passaram por esse processo de regeneração, de novo nascimento, são pessoas salvas. Cristo é o fiador de que tudo que está na nova aliança, para nós que cremos, é garantia, vai se cumprir. Ele não pode falhar, porque ele é um sacerdócio eterno. Está claro isso, queridos? Então nunca vai falhar o que ele promete na nova aliança. Se na nova aliança ele diz que nós somos libertos do império das trevas, nunca pode falhar. Ele é a garantia de que isso é verdade. Se na nova aliança diz que nós somos justificados gratuitamente, ele é o fiador da nova aliança. Entende? Ele é o nosso sumo sacerdote verdadeiro. Então ele é garantia que isso não pode falhar e se desfazer. Está claro isso na sua mente? Então a nova aliança é uma segurança muito grande. Ela não pode ser quebrada. Se a base da nova aliança fosse o homem, haveria falha. Mas como a base da nova aliança é Jesus Cristo como fiador, o sustentador, então ela não pode ser quebrada. Então, uma vez que eu fui liberto, é isso que eu quero que você entenda. Eu fui de verdade e Jesus é o fiador, o que sustenta e que garante que isso é verdade. Por isso que Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a velha aliança já passou, já se cumpriu, já envelheceu. Está claro isso ou não, queridos? Então, o que é a carta escrita? São aquelas pessoas que nasceram de novo, têm um espírito novo, né? Estão na nova aliança e têm uma mensagem do Evangelho. Nós somos cartas escritas, não em tábuas de pedra, como na velha aliança, mas como foi escrita a lei de Deus no nosso coração pelo Espírito de Deus vivente. Então é um trabalho interior, é uma obra interior profunda do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Está claro isso na sua mente ou não? Então nós demos 8, né? Vamos um pouquinho para o 9 agora. O 9 vai falar de todos aqueles rituais, sacrifícios mosaicos. Tudo aquilo era uma coisa imperfeita, né? Mas a partir do versículo 15 eu quero ler isso aqui com você. Versículo 14. Não, desde o 11, vai. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação,
não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou nos santos dos santos uma vez por todas, tendo obtido o quê? Uma eterna redenção. O que ele está dizendo? Que Cristo entrou num santuário que não foi feito por mãos humanas. É um santuário celestial. Ele entrou lá com seu próprio sangue. O que acontecia com o sacerdote terreno? Ele pegava um sangue de animal, entrava naquele tabernáculo com sangue de animal, entrava nos santos dos santos e fazia aquele trabalho todo, né? E aquilo cobria o pecado do povo. Agora Cristo, ele entrou com seu próprio sangue, porque ele era o sacrifício, ele era o cordeiro. E ele entrou no santuário celestial, lá no céu, com o sangue dele. E ele obteve o que para nós? Uma eterna redenção, fim do cativeiro para sempre. Está claro isso na sua mente? Continua a leitura. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aquilo que se fazia de acordo com a lei, olha lá, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por que ele fala que o sangue vai purificar a nossa consciência? Por que das obras mortas? O que são obras mortas? São coisas religiosas que são impostas para mim fazer, que não resolve o problema que Cristo resolveu. Então são coisas mortas. Você quer ver uma obra morta? Né? Vou pagar uma promessa para Deus, ou vou fazer um sacrifício no meio evangélico para Deus. É uma obra morta. Por quê? Porque se eu vou fazer um sacrifício, eu estou anulando o sacrifício na cruz. Se eu vou fazer um sacrifício, me penalizar com alguma coisa, para poder ter um benefício de Deus, eu estou anulando o verdadeiro sacrifício da cruz que Deus realizou a meu favor. Então é uma obra morta. Vocês estão entendendo que é uma obra morta? Não, fazer 40 dias de jejum, obra morta. Por quê? Porque tudo que Deus já tinha que me abençoar, já me abençoou em Cristo. Eu vou buscar uma libertação, vou jejuar, é uma obra morta, é uma coisa morta, é viva para a religião, mas para Deus é morta. Por quê? Porque eu vou ficar sem comer para me libertar, se Cristo já me libertou na cruz. Então, por que o sangue purifica a nossa consciência? Porque quando eu entendo o que Jesus Cristo fez, eu descubro que eu não preciso fazer nenhuma obra, já foi tudo feito. Está claro isso? Então, aquela acusação da minha consciência que estou devendo alguma coisa para Deus, que eu preciso jejuar, que eu preciso fazer sacrifício, que eu preciso fazer uma campanha, que eu preciso fazer um voto, que eu preciso, aquele monte de coisa que pesa na minha consciência e me acusa, porque eu não consigo cumprir tudo. O sangue limpa a minha consciência. As obras mortas são lavadas da minha mente. Por quê? Porque eu descubro que Cristo fez tudo por mim. Então eu não vou mais ficar fazendo coisas mortas, mortas diante daquilo que Jesus Cristo fez. Está claro isso para você? Então você vê tanta coisa sendo pregada hoje que são obras mortas, não leva ninguém a nada, e parece o auge da pregação. Parece auge, faz isso, faz aquilo, faz isso. Você percebe que é uma imposição de afazeres sem parar. Cada hora é uma coisa, são obras mortas, está claro? Vamos voltar aqui, ele diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao quê? Ao Deus vivo. Então agora eu não estou aqui cheio de coisas para fazer. Eu preciso subir no monte, eu preciso descer do monte, eu preciso jejuar, eu preciso fazer sacrifício, eu não fiz o voto, eu preciso rodear muralha, eu preciso... Não, o sangue já purificou a minha consciência. Agora eu sirvo ao Deus vivo direto, baseado no mediador da nova aliança, que é Jesus Cristo. Está bem claro isso? Eu não preciso fazer nenhuma obra de libertação da minha vida, porque Ele já me libertou. Então minha consciência agora está livre, sem peso, sem culpa, sem condenação, sem desespero. Está em paz, eu tenho um livre acesso para adorar a Deus no Espírito. Eu não preciso mais de nenhum homem intermediário.
Eu não preciso de ninguém que vai orar forte por mim. Você entendeu? Eu não preciso ir atrás de nenhum grande pregador que vai me revelar alguma coisa. Eu não preciso correr atrás de ninguém. Eu tenho acesso direto a Deus no Espírito e acabou o problema. Se eu tenho acesso direto a Jesus Cristo, por que eu vou correr atrás de um homem? Ah, vem um fulano de tal dos Estados Unidos, ele tem o dom disso, aquela multidão fica olhando para o cara. Tudo atrás dele, né? Aí ele vem lá, você precisa dar R$1.000 por mês, e todo mundo fica assim, o grande homem de Deus. Isso aí não me atrai mais. Pode vir o maior cantor evangélico, nem me interessa. O que me atrai é Jesus Cristo. Ele que é o meu libertador, que limpou minha consciência das obras mortas. Está claro isso na sua mente? Então, nós estamos livres de tudo isso. As obras mortas, o que mais ele diz? Agora olha o que vem depois. Por isso mesmo, versículo 15, olha lá, por isso mesmo ele é mediador, né? Mediador do quê? Da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, né? Então Jesus Cristo é mediador do quê? Da nova aliança. Então ele morreu, e toda acusação da lei que apontava o pecado do homem, ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Por isso que ele teve que morrer pela iniquidade que a velha aliança acusava e condenava o homem. Ele teve que morrer, né? Entende? Então agora nós fomos perdoados. Ele é mediador da nova aliança. Está bem claro isso? Em que consiste a nova aliança agora? Eu vou repetir isso para ficar na tua mente. Agora, na nova aliança, o homem nasce de novo. Deus dá a ele um coração novo, trabalha na mente dele, dá a ele um espírito novo, né? Ele se torna um filho de Deus. Não é tanto uma obra exterior, mas é uma obra trabalhada pelo Espírito de Deus dentro do coração do homem. É a coisa mais linda. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está claro isso na sua mente? Sim ou não? Então vamos para outro texto. Nós vemos agora Hebreus 9. Vamos para outro texto, Hebreus 10, né? Acompanhando tudo isso. Ele vai explicar aqui, ó. Eu quero ler mais uma coisinha do capítulo 9. Para você entender a grandeza disso aqui. Isso aqui é uma coisa que só no decorrer dos anos que a gente vai entendendo. Demora anos para abrir isso. Então ele diz assim, a partir do versículo 23 do capítulo 9. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano entra no Santos dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o quê? O pecado. Então entenda isso, queridos. Pelo sacrifício de si mesmo, Cristo aniquilou o pecado. O que é o pecado? Esse sistema corrompido que entrou na raça humana, que destruiu a raça humana. O planeta todo está afundado nessa coisa chamada pecado. Então isso foi aniquilado. Quando Cristo, pelo sacrifício de si mesmo, foi na cruz, ele quebrou o poder do pecado, ele aniquilou esse sistema. Você tem que acreditar, por isso que existe o perdão. O pecado já foi cravado na cruz. A iniquidade já foi cravada na cruz. Cristo já já resolveu o problema do pecado. Por isso que nós somos pessoas perdoadas e salvas. E ele não resolveu o problema do pecado só do passado e do presente. Ele resolveu o problema do pecado na nossa vida passado, presente e futuro. Por toda a nossa existência,
Essa coisa chamada pecado já foi pago na cruz do Senhor Jesus. Você tem que acreditar, ele aniquilou, destruiu isso pelo sacrifício de si mesmo. Está difícil de entender, não? Então hoje nós somos livres, né? Geralmente a gente pensa, no passado eu fui isso, agora eu não sou mais. No presente eu tenho que tomar um cuidado, nós temos que tomar cuidado. Mas Deus sabe que até no futuro nós vamos pecar ainda, porque temos natureza. Então, Cristo já tratou do nosso futuro. Acredita nisso? Não? Isso é a coisa mais linda que existe. É o sacrifício perfeito que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. Agora vamos para o capítulo 10. Capítulo 10 ele vai explicar direitinho isso. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes, que com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Então o que ele está dizendo? Que a lei, o sacerdote do Velho Testamento, os sacrifícios do Velho Testamento, tudo aquilo era uma sombra daquilo que viria, que Cristo faria. Olha lá, nunca jamais podem tornar perfeitos ofertantes, ou seja, por mais que eles fizessem aquilo continuamente, aquilo nunca teria um efeito profundo no coração deles, não resolveria o problema, eles nunca nasceriam de novo com aquilo. Continuando, versículo 2: de outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faça recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, tudo aquilo que eles fizeram na velha aliança não removeu pecados, não resolvia. Aquilo era só uma sombra, um ritual contínuo, não resolvia, não remove, não resolve o problema. Continuando, agora ele vai falar de Jesus. Olha, por isso ao entrar no mundo diz, Deus está falando isso, ó, sacrifício e oferta não quiseste. Então Deus cansou dos sacrifícios e ofertas da velha aliança. Ele diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Deus preparou um corpo para Jesus. Não te deleitastes com os holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou. Eis aqui estou, no rolo do livro, que é a velha aliança, as escrituras. Está escrito ao meu respeito para fazer a tua vontade, ó Deus. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a sua vontade. Agora presta atenção, isso é Cristo falando. Deus preparou um corpo para Cristo, e Cristo está dizendo, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha lá, remove o primeiro. Primeiro o que? O primeiro pacto, a primeira aliança. Então remove. O que é remover? É tirar da frente. É remover, é tirar. Remove o primeiro para estabelecer o que? O segundo. Então Deus se cansou dos próprios sacrifícios da lei, das ofertas, das oblações da velha aliança. Então agora Deus prepara um corpo para Cristo entrar no mundo. E agora ao entrar no mundo ele diz assim, estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro pacto, a primeira aliança. Para quê? Para estabelecer a segunda. Então Cristo vem em forma humana, ele é o Cordeiro de Deus. Deus agora vai remover a primeira aliança e vai estabelecer a segunda aliança. Quem é o fiador da segunda aliança? É Jesus Cristo. Quem é o sumo sacerdote da nova aliança? É Jesus Cristo. Qual é o selo da nova aliança? O sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz do Calvário. Está bem claro isso, queridos? Sim ou não? Né? Então, não adianta eu pegar a igreja, eu quero que vocês entendam isso. Pega a igreja hoje, vamos lá para o Velho Testamento.
vão fazer os votos, cumprir todo aquele ritual do judaísmo, que nós vemos a maior parte das igrejas fazendo. Não adianta, tem que mostrar para a igreja que tudo aquilo foi removido, que Cristo removeu a velha aliança. Tudo aquilo foi removido, Cristo estabelece um novo testamento, ele é fiador da nova aliança, o selo, a garantia disso é o sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Sim ou não? Isso é verdade ou não? É verdade. Então, nesse capítulo 10, ele está explicando o quê? Que tudo aquilo era uma sombra, né? Tudo aquilo era uma sombra, que a imagem real agora é Cristo que vem, ele vai estabelecer a nova aliança. Então, entenda isso, aquele cordeiro, aquele monte de cordeiro sacrificado por causa dos pecados que os sacerdotes matavam, pegavam o sangue, entravam no centro dos santos, tudo aquilo era um tipo de Cristo. Aquele cordeiro da Páscoa era um tipo de Cristo. Então, quando Cristo vem, aquilo era uma sombra, né? Que se praticava na velha aliança até que Cristo viesse. Quando Cristo vem, tudo aquilo é removido. Lá eles faziam sacrifício constantemente, matança de animais, sangue derramado para expiação dos pecados. Agora Cristo vem, ele é o Cordeiro perfeito, é o Filho de Deus. Um único sacrifício feito por ele resolve o problema todo, porque ele é perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus sem mancha, sem mácula, que João Batista disse, o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Então, quando Cristo vem, vai para a cruz, este sacrifício é perfeito, nunca mais precisa ser feito, acabou o problema do pecado, da condenação, e Cristo remove todos os rituais da velha aliança. Então, a igreja vive hoje no Novo Testamento. Nós não temos nada a ver com o judaísmo, nada a ver com a lei, nada a ver com todos aqueles rituais da velha aliança. Tem que entender isso. Nós estamos na nova aliança, com a consciência lavada pelo sangue de Jesus das obras mortas. Agora o único e verdadeiro caminho foi aberto, o novo caminho. Qualquer um de nós agora entra direto na presença de Deus. Por isso que eu não preciso mais de sacerdote do Velho Testamento. Eu não preciso mais me recorrer a um homem, a um apóstolo, a um profeta, a não sei quem, para interceder por mim. Por quê? Porque o sumo sacerdote eterno intercede por mim o tempo todo, e eu tenho acesso direto a Deus através dele. Eu não preciso correr atrás dessas coisas. Será que a gente entende ou não? Então ele removeu todas essas coisas na cruz e estabelece a nova aliança. E o que a gente lê na ceia? Vamos lá. 1 Coríntios 11, versículo 23 do capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele disse que ele recebeu isso aí. E entregou isso aos coríntios. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, dizendo o quê? Este cálice é a nova aliança, o Novo Testamento aonde? Lá. Este cálice é a nova aliança, o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beber o cálice, vocês estão anunciando o que? A morte do Senhor até que ele venha. Então, o que ele está dizendo quando ele pega o cálice? Esse cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no sangue dele. A nova aliança, o Novo Testamento no sangue dele. Então, começou o Novo Testamento, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Mateus, Marcos, Lucas e João, apesar de na Bíblia estar dividido assim, Novo Testamento, esses 4 evangelhos, Cristo está cumprindo ali, o Cordeiro está vivo ainda. O Cordeiro não foi para a cruz, ele está vivo ainda, ele está cumprindo a lei, ele está fazendo o bem, amando o próximo, honrando a Deus, ele não está cobiçando, tudo que a lei proibia, ele está cumprindo a lei no lugar de todo homem, né?
Então você vai ver ele cumprindo a lei. Então não é o Novo Testamento, apesar de estar aqui na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas, João, dividido, Velho e Novo Testamento, o Novo Testamento começa quando ele vai para a cruz, derrama o sangue e diz, está consumado, selou a nova aliança ali. Tá? Então, o Novo Testamento é selado pelo sangue do Senhor Jesus, a nova aliança. É onde nós vivemos. Está claro isso? Então é difícil entender isso. Pouca gente vai pregar e falar alguma coisa assim, mas quase ninguém fala disso. E isso é uma verdade extraordinária, libertadora. Libertadora. Quando o indivíduo entende isso, quando ele ouvir as pregações do Velho Testamento, ele vai dizer, olha, é puro judaísmo, eles não estão pregando, eles estão falando que estão pregando o Evangelho, mas estão rodeando muralha, não, isso não é o Evangelho. Eles estão falando que estão pregando o Evangelho, mas estão falando sobre Sansão, sobre Golias. Tudo bem, isso é verdadeiro, está lá na Bíblia, mas isso aí não mostra nada de Cristo na cruz. Aconteceu na velha aliança, aconteceu. Mas a nova aliança é libertadora e tem Jesus como fiador, o garantidor de tudo aquilo que ele disse, é verdadeiro, ele garante e vai se cumprir. Então quando a gente toma a ceia, vamos beber o cálice. Esse cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Você enxerga isso comigo ou não? Sim ou não? Então, o que é essas cartas escritas que Paulo fala ali em Coríntios, onde nós estamos? Escritas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne no coração das pessoas. É justamente isso que ele está dizendo. Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Ele vai dizer isso, no versículo 1. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Aí ele fala, olha lá. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isso é aonde? No coração. Então Paulo está dizendo que os coríntios, eles eram cartas escritas pelo Espírito de Deus, que tinham sido produzidas pelo ministério de Paulo. Paulo não precisava de carta de recomendação de ninguém, porque os próprios coríntios eram prova de que o ministério deles era verdadeiro, porque eles eram cartas vivas. Está claro isso? Aonde acontece então o fundamento, o trabalho da nova aliança? Dentro do coração do homem, na mente do homem, dentro do coração do homem, escrita pelo Espírito de Deus vivente no coração. Então é o Espírito de Deus que faz essa obra no interior do homem. Nós só precisamos falar a palavra obra verdadeira. Quem faz é o Espírito de Deus no coração do homem. Agora olha o que ele fala, que nós vamos falar a semana que vem, versículo 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Olha lá. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Nunca esqueça isso. Para e veja essa frase. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Então, se você entende o Evangelho, tudo foi se abrindo, então você não tem nenhuma glória. Não é por você mesmo que você se tornou capaz de entender isso. Você não é melhor que ninguém, não é especial e só você tem revelação. Não é isso. Vou ver o que Paulo diz. Olha o que ele diz. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Então não é por nós mesmos. Não é produto nosso. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como se partisse de nós. Vocês estão entendendo ou não? O início não é o homem, é Deus. Olha lá, depois ele diz. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de onde? Vem de Deus, olha lá. Né? O qual nos habilitou para sermos ministros de quê? De uma nova aliança,
não da letra, que é a letra da lei, mas do Espírito, né? De uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra da lei mata, mas o Espírito faz o quê? Vivifica. Então o que ele está dizendo? Nada partiu de nós, nada veio porque nós somos melhores que alguém, como se partisse de nós, como se nós fôssemos capazes de alguma coisa. A suficiência, ela vem o quê? De Deus. Então é Deus que opera isso dentro de nós, Deus que trabalha no nosso coração, na nossa mente, e nos habilitou para sermos ministros de quê? De uma nova aliança. Então todo pregador do Evangelho verdadeiro é ministro não do Velho Testamento, não da velha aliança, é ministro da nova aliança. A nova aliança que Cristo disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Nós somos ministros da nova aliança, porque nós mesmos, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra, que letra é essa? É a letra da lei. A letra mata, mas o Espírito, essa obra interior, é isso que torna a coisa viva, é isso que vivifica. Então todos nós somos ministros de uma nova aliança. Então cada um de vocês é uma carta viva. Eu tenho certeza que você é capaz de falar algo importantíssimo do Novo Testamento e pregar. Qualquer um que está aqui, ó, tenho certeza que você é capaz de falar alguma coisa de Jesus Cristo, da nova aliança, uma carta escrita pelo Espírito de Deus. Você é essa pessoa, produzida pelo ministério da palavra de Deus. Então qual é a base da nova aliança? Deus agora vai, que nem Ezequiel disse, Ele vai nos dar um Espírito novo. É uma obra interior feita pelo Espírito Santo no coração do homem. Uma mente renovada, um Espírito novo. Vai pôr dentro de nós o Espírito dele e vai fazer, é Ele que faz com que nós andemos nos seus estatutos. A nossa suficiência não vem de nós, ela vem de Deus. Então se você é um crente, não pense que é pelo teu poder que você é crente hoje. Não pense que pela sua capacidade, ou habilidade, ou inteligência. Se você quer perseverar, não pense que você que produz essa perseverança. A nossa suficiência vem de Deus. É Deus através do Espírito que vai nos alimentando, nos levantando, nos mantendo, nos segurando, nos sustentando, nos preservando, sustentando tudo aquilo que Ele prometeu. Então, se Ele sair de mim por um segundo, eu nego a fé. Porque a carne não suporta, a carne nunca será cristã. Então Deus agora vem, trabalha dentro da minha mente, do meu coração, me faz nascer de novo. É a base da nova aliança. E Ele vai manter isso vivo até o fim. Por isso que aquele que nasceu de novo não vai parar. Não tem esse negócio assim: ah, eu vou deixar de crer em Jesus. Eu queria uma bênção, Deus não me deu a bênção, eu não quero mais saber de Deus. Não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo, Deus vai manter a coisa acesa até o fim, não apaga. A suficiência não vem de nós, vem de Deus. Está claro isso, queridos? Está bem claro que nós estamos numa nova aliança. Aonde é a obra da nova aliança? Na velha aliança, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que sacrificar, eu tenho. Na nova aliança, Cristo cumpriu tudo na cruz e me dá gratuitamente. Deus é que faz a obra dentro de mim pelo Espírito de Deus. Esse é o ministério do Espírito Santo. Então o que gera isso dentro de nós? Quando eu ouço a palavra da verdade, eu ouço o Evangelho, que nem Paulo disse aos Coríntios: eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Então nós somos gerados em Cristo pelo Evangelho. Tá bom? Então vamos ficar por aqui, né? Na semana que vem nós vamos dar continuidade nesse mesmo assunto. Vamos falar sobre o ministério da morte, que era a lei. Tá bom, queridos? Então Deus abençoe a todos.